Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos ao canal e o título do vídeo de hoje é uma pergunta, né? Você sabia que a parábola do joio e do trigo não é sobre a igreja, não fala do contexto da igreja? Jesus frequentemente ele usava parábolas para ensinar as pessoas durante seu ministério na terra. As parábolas elas são histórias curtas que apontam e ilustram verdades espirituais. Numa ocasião, quando ele estava na costa da Galileia, o povo aproximou-se tanto que ele entrou num barco e de lá começou a pregar à multidão. Uma das mensagens que ele ensinou foi a parábola do joio e do trigo. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com seus discípulos, ele explicou-lhes a parábola, já que no momento que ele contou, ninguém entendeu o seu significado. Quando a oposição à mensagem de Jesus se tornou amarga e intensa, o Senhor decidiu apresentar muitas das verdades da salvação em parábolas, a fim de esconder sua doutrina daqueles que não estavam preparados para recebê-la. Então ele conta uma parábola sobre um agricultor que semeou boa semente no seu campo, semeou o trigo. Mas enquanto todos dormiam, um inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Mateus 13, 24 a 26. Depois você pode ler todo o restante para entender melhor a parábola. Ninguém percebeu que o inimigo tinha feito aquilo até que o joio e o trigo chegaram a um ponto de crescimento. Quando se deram conta do que tinha acontecido, todos começaram a se perguntar o que deveria ser feito. Alguém então sugere arrancar o joio, mas eles são aconselhados pelo agricultor, pelo pai de família, a não tomar essa medida drástica. Em vez disso, ele diz: deixem ambos crescer juntos, porque ao arrancar o joio, você pode acidentalmente arrancar também o trigo. Tradicionalmente, a planta chamada de joio tem sido identificada como uma espécie de azevém que se assemelha muito ao trigo no período inicial ao crescimento. Jesus não revela o significado para a multidão, porém, quando ficam sozinhos, seus discípulos o interrogam e ele revela então o significado da parábola. Ele começa revelando a identidade dos vários personagens contidos na história. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus, que desceu à terra para resgatar o mundo do pecado, para morrer pelos pecados da humanidade. O campo, ao contrário de que muitos pensam, não é a igreja, e sim o mundo como um todo. E a boa semente, ela representa os filhos do reino, os filhos do reino de Deus, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia o joio é Satanás, o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros, aqueles que vão fazer a colheita, são os anjos. Estes são os personagens da parábola. Mas o que significa no contexto da história? O que representa cada acontecimento ou o desenrolar dos acontecimentos? Jesus sempre usou acontecimentos da vida real como metáforas para explicar o reino de Deus. Primeiro, note que o local dessa parábola, o campo, ele não é interpretado como a igreja, mas como um mundo. Isso significa que Jesus está dizendo que haverá cristãos e incrédulos vivendo juntos no mundo, ou cristãos e falsos cristãos. E às vezes será difícil distinguir aqueles que foram semeados pelo inimigo e se tornaram escravos do pecado, daqueles que nasceram de novo através da fé em Jesus. Tenha em mente que alguém como Judas poderia ser o joio dessa parábola. Pelo que tudo indica no Novo Testamento, nenhum único discípulo suspeitou de Judas até Jesus ser preso e eles descobrirem que Judas o havia traído. É preciso considerar também Pedro, que não conseguia controlar sua impulsividade, e Tiago e João, que foram chamados de filhos do trovão.
Se não soubéssemos a conclusão dos eventos através dos relatos do Evangelho, poderíamos facilmente concluir que alguns dos discípulos, como Pedro, Tiago e João, não eram discípulos autênticos, né? Poderíamos achar que eles eram joio, mas Judas, que estava sempre nos bastidores, poderia parecer um discípulo legítimo. Ao longo do tempo, muitos interpretaram essa parábola como significando que haverá crentes, cristãos e incrédulos dentro da igreja até o fim dos tempos. Inclusive personagens importantes como Agostinho, porém este não é o contexto da parábola. Ao ver o campo como a igreja, a pessoa estará fazendo uma adaptação pessoal. Jesus deixa muito claro que o campo é o mundo, ou seja, ele não resumiu a história apenas à nação de Israel ou aos seus discípulos, que poderiam representar o início da igreja. Deus está tratando com todo mundo na parábola do joio e do trigo. Jesus foi enviado para iniciar o estabelecimento do reino de Deus, começando em Jerusalém até os confins da terra. Muitos cristãos ainda têm uma microvisão do reino de Deus. Eles acham que ele está preocupado com um pequeno grupo que tem um determinado templo, segue determinada doutrina e se destaca dos demais como uma facção exclusivista. Muitos acham que em um mundo tão grande, eles são os únicos que encontraram a verdade, são os filhos exclusivos e prediletos de Deus. Porém, Jesus ele apresenta uma visão macro, uma visão ampla, quando deixa claro que o campo é o mundo. Não se trata da mistura de cristãos e incrédulos no corpo de Cristo. É sobre o estabelecimento do reino de Deus que ainda está em curso e a colheita ainda não aconteceu e o dia do julgamento ainda não chegou. A semente está crescendo e à medida que o tempo passa vai ficando claro para Deus quem é o joio, quem é trigo, e isso em todo o mundo. Quando o julgamento chegar, a separação será absoluta e os destinos dos filhos do reino e dos filhos do diabo serão inteiramente distintos um do outro. Mas por enquanto, cada dia no reino de Deus aqui na terra, que é um reino espiritual do qual nós fazemos parte, cada dia amanhece sem que o julgamento aconteça, né? O julgamento só será feito no final, num tempo determinado por Deus. E como nós aplicamos essa parábola aos dias de hoje? Se você seguir a interpretação de pessoas como Santo Agostinho, que acreditavam que a questão era que Satanás semearia falsos cristãos na igreja. Então sua aplicação será diferente, você vai ver a igreja como campo. Então você ficará preso ao campo como a igreja e vai ignorar o que está acontecendo no mundo lá fora e vai manter a sua interpretação ali no campo da igreja, entre cristãos verdadeiros e falsos cristãos ali no seio da igreja. Pessoalmente, eu não concordo com a interpretação do texto feita por Agostinho. Para mim, o texto é claro e expande o olhar e o cuidado de Deus para todo mundo. E não se aplica apenas ao contexto das igrejas cristãs. A parábola fala da vida e do caminho trilhado pelos verdadeiros filhos de Deus, junto com os filhos do maligno no mundo que o Senhor criou. E a meu ver, a boa semente foi plantada no início da criação. Veio Satanás e semeou a desobediência, tornando o homem escravo do pecado, levando Adão e Eva a comer do fruto proibido. Nesse contexto, Adão e Eva se tornaram joio, mas Deus não arrancou, acreditando que eles ainda voltariam a ser trigo. Lembrem-se que no livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas desde o início dos tempos e ele já tinha o seu plano definido para consertar o destino do homem. Como Adão e Eva se tornaram conhecedores do bem e do mal, e consequentemente toda a raça humana, o joio e o trigo são, na verdade, consequências do tipo de semente que a pessoa deixa crescer em seu coração. Se ele deixa crescer as sementes do maligno e se tornar escravo do pecado, ele se tornará joio, filho do maligno.
Se, porém, ele ouvir o chamado de Cristo e deixar crescer a boa semente do reino de Deus, ele se tornará trigo, filho de Deus, filho do Deus eterno. Quero deixar claro que essa interpretação, vindo desde o princípio dos tempos, é uma interpretação particular minha, tá? Não tem nenhum problema de você interpretar a parábola a partir do momento que Jesus começa ali o seu ministério. De qualquer forma, o Senhor está usando hoje sua igreja para dar continuidade ao seu trabalho. Você faz parte da igreja estando dentro ou fora de um templo. Nós somos o templo de Cristo nessa terra. Por esse motivo, quando estamos cuidando da nossa vida lá fora, no mundo, o joio e o trigo estão crescendo juntos. Ainda não estamos vivendo no reino de Deus em sua forma definitiva. Ainda existe o mal neste mundo e sim, existem muitas pessoas más. A questão é que muitos que hoje parecem joio, amanhã podem ser identificados como trigo. E muitos que hoje parecem trigo, amanhã podem ser identificados como joio. Na parábola, os anjos de Deus é que fazem a separação. Muitas vezes o cristão ele fica tentando separar o joio do trigo com sua visão limitada. No entanto, é melhor deixar que quem criou as sementes cuide da colheita. Com certeza, ele não cometerá erros. A separação precisará ser feita no final, pois quando o reino de Deus for estabelecido em sua forma plena, não haverá lugar para o mal. O joio será cortado e lançado no fogo, e o trigo será juntado nos celeiros que representam a nova vida com Cristo Jesus em seu reino plenamente estabelecido. Enquanto aguardamos, em alguns momentos, pode até parecer que aqueles que são incrédulos têm uma vida muito melhor do que os justos. Poderíamos nos perguntar como Abacuque por que Deus no presente não elimina toda a maldade do mundo. Ou como Asaf no Salmo 73, que indaga por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. A parábola do joio e do trigo serve como um memorial para nos lembrar que o Senhor está no controle de tudo. Precisamos crer que o nosso Deus sabe o que está fazendo e no momento certo vai resolver todas as coisas. O objetivo desta parábola é lembrar-nos de confiar no Senhor da colheita. Ele está no controle de todas as coisas e conhece perfeitamente aqueles que são seus e aqueles que não são. Cabe a cada um deixar que o Espírito Santo seja seu guia em direção ao centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o meu desejo é que naquele dia o Senhor nos considere trigo e não joio. Tá bom, pessoal? Então é isso aqui, uma breve explanação aqui da parábola do joio e do trigo. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho e nos ajude a levar esta palavra a mais pessoas. Um abraço e, se Deus permitir, até um próximo vídeo.